representação que a gente tem em relação à evolução, né, a mostrar o que aconteceu ao longo do tempo, é o cladograma. E aqui eu trago um cladograma para você. Aqui você consegue ver que o cladograma nada mais é do que uma linha temporal, uma linha do tempo, tá? Não significa que a ave é mais evoluída do que o peixe. É simples, só você pensar assim, pega uma ave e bota embaixo d'água, vê quem é que vai viver, o peixe ou a ave. Então não tem essa, tá? Não tem essa, tipo, a ave é melhor que o peixe, não tem isso. Então a evolução nada mais é do que as alterações ao longo do tempo. Guarda isso, cuidado, porque pode ser que te pergunte isso. Ah, por que é incorreto dizer que não sei quem é mais evoluído que não sei quem? Não, não é isso. Eu vou explicar no final como é que acontece de fato quando a gente chegar lá na última teoria, tá? Então, comparação incorreta, ser mais adaptado ao meio vive, né? Isso que a gente aprendeu lá na última teoria, a gente vai ver isso, e aqui tem um cladograma, tá? Isso aqui é um cladograma dos cordados, inclusive. Peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Bora! Show! Vamos lá. Então, primeira teoria. Quem inventou isso? Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, lá na França. Ele desenvolveu o lamarquismo, né? Olha, não, pera, deixa eu vir pra cá. Olha esse penteado, olha esse cara. Olha, sério, gente, sensacional, pô. Esse penteado ele tinha que virar moda, beleza? Vamos lá. Então o que eu tenho aqui, ó? Ele defende, o que ele defendia? Eu preciso que vocês peguem, né? Vocês estejam, assim, guarda de uma forma absurda a diferença de Lamarck para as outras teorias, tá? Guarda, por quê? A principal coisa que você precisa guardar. Organismos se modificam para se adaptar ao meio, ou seja, pô, sei lá, aqui no estúdio tá muito gelado. Pô, eu vou aumentar a minha produção de pelos para que eu possa aquecer, para que eu possa sobreviver. Isso que Lamarck dizia. E eu tenho vários exemplos que Lamarck tentou usar para defender a sua teoria, tá bom? Show? Então, presta atenção. Os organismos se modificam para se adaptar ao meio. Isso aqui está incorreto. Vou mostrar, tá? Quais são as leis que ele usava, né, para defender essa teoria? Guarda! Lei do uso e desuso, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Beleza? Então, lei do uso e desuso e lei dos caracteres, da transmissão dos caracteres adquiridos. Vamos ver sobre cada um dessa lei? Vamos lá. Temos aqui, lei do uso e do desuso. As estruturas utilizadas constantemente se desenvolvem. As que a gente não utiliza vai atrofiar. Então, sei lá, pô, eu sou canhoto. Por eu ser canhoto, o meu braço, né, esquerdo, ele vai se alongar mais do que o direito. Isso acontece? E o direito vai atrofiar. Isso acontece? Não, não acontece. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. As estruturas não utilizadas atrofiam. A gente tem um exemplo aqui, né, da utilização de músculos no exercício físico, né, que é a hipertrofia muscular. E aí temos exemplo para isso. Aí, olha esse exemplo aqui. Vê se você conhece esse jogador aqui, tá? Esse jogador ele foi especulado no Flamengo, né? Só que ele era extremamente vascaíno. Mas ele disse que, em off, que o sonho dele era jogar no Flamengo, tá? Muita atenção para esse jogador. Muita atenção. Toma! Conhece o jogador aí, diretor? Conhece esse cara aí? Esse cara aí? Grande Arthur Neto. Craque de bola. O craque de bola, porra. Esse cara é um craque de bola. Não, olha só, ele tá olhando pro gol, ele tá pensando assim, a bola, pra gente estar um pouquinho mais na frente, vai estar aqui a bola assim, ó. Não saiu na foto. Mas ele devia estar olhando o ângulo e falou assim, eu vou acertar lá no ângulo. E ele deu aquela trotada e pluf, beleza? Arthur, então o cara, tá? É o 10 do Mengão, tá? Poderia ser. Uma chuteira dessa aí tem que jogar muita bola. Olha essa chuteira, brother. Isso aqui, o cara não tem como, assim, pra achar esse cara em campo é difícil. Por isso que ele bota essa chuteira, pra dar uma equilibrada no jogo, entendeu? E se você perceber, olha que coincidência, tá? Olha o nome do lugar que ele tava jogando. Centro de Futebol Zico. E o nome do Zico é Arthur. E olha o nome dele? Arthur. Olha aí, ó. Olha que coincidência. E aí, na lei do uso e desuso, o que a gente tem? Né? Parece que ele está se informando em mim. Né? O que a gente tem? Que a gente pode se desenvolver conforme usa muito alguma coisa. E aí, Arthur, treinou muito, e acabou que ele virou ele mesmo. A máquina.
né? A besta enjaulada. Na verdade, a seta devia estar ao contrário, tá? Eu que errei aqui na edição, mas tá tranquilo, tá suave. Beleza? Então, essa é uma teoria do uso e desuso. Então, o Lamarck falava, pô, quanto mais você usa alguma coisa, mais se desenvolve. Se você não usar aquela coisa, ela vai atrofiar. Beleza? Tranquilo? Fica atento nisso. Tranquilidade? Vambora. Esse aqui é o principal exemplo para você entender, tá? Vamos lá. Veja bem, esses exemplos eu vou usar lá nas próximas teorias também, só para você ver como é que eles não são, não são leis corretas, tá bom? Vou derrubar essas leis com vocês, tá? Vamos lá. Então, lei do uso e desuso. Mais uma vez, né? O que você usa bastante, desenvolve. O que você não usa, atrofia. Exemplo da girafa. Gente, a girafa quer se alimentar dessas folhas aqui, mas não alcançava. De tanto ela esticar o pescoço cresceu. Beleza? Olha como que o pescoço vai crescendo. E aí sim ela conseguiu se alimentar daquelas folhas, senão ela iria morrer de fome. Então olha como é que ela se adaptou para sobreviver naquele meio. Tudo bem? Isso acontece. Pô, quanto mais você esticar o pescoço, né, mais ele vai crescer? Não é assim. Não é assim. Beleza? Mais um exemplo aqui. O exemplo do Flamengo, tá? Aqui, exemplo do Flamengo. Esse exemplo aqui, o Flamengo é o seguinte, o que a gente fala? O Flamengo, ele tentava, né, boiar na água, tá? Tentava boiar na água. O que acontecia? Conforme a água ia subindo, as patas dele iam esticando para ele conseguir dar pé naquela água. Então, olha como o Flamengo se adaptava ao meio. Presta atenção no que eu estou falando. O organismo se adapta ao meio. Isso que Lamarck falava, tá? Lamarck falava isso. Cuidado, tá bom? Vamos lá. Outra lei que ele tinha é a lei dos caracteres adquiridos. Tá aqui, né? Meu filho. Tu vê que ele é carequinha que nem eu, né? Olha só. Mas olha só. O que eu tenho aqui? As características que você adquiriu ao longo da vida são passadas para o filho. Seria engraçado, né? Imagina se eu tenho um filho. Beleza? Eu tenho um filho. O meu filho ia nascer com uma tatuagem. Imagina, meu filho nasceu com uma tatuagem. Uma criança com uma tatuagem dessa. Pô, foi uma característica que eu adquiri ao longo da vida. E essas características seriam herdadas. Pô. Isso aqui foi fortemente contestado. Isso que a galera falou, Lamarck, Janzinho, lembrando aqui, ó. Lembrando que Janzinho tinha esse corte de cabelo, então já era uma seriedade pura, né? Aí a rapaziada meteu, Janzinho, meu compadre, pô, ei, chega aqui, vem cá, vamos tomar uma aqui, vem cá. Olha só, essa lei de transmissão de caracteres adquiridos, meu filho, você tá forçando uma barra que não precisa, tranquilo? Ele tava forçando essa barra, e aí rapidamente essa característica, né, foi derrubada com aqui um experimento de August Yasman, tá? Enfim, ele fez o quê? Ele cortou o rabo dos ratos, beleza? E assim que ele cortava os rabos do rato, o que ele fazia? Ele cruzava o rato dos rabos cortados e adivinha só, o filhote vinha com o rabo. Ou seja, não tem nenhum caractere adquirido aqui. E aí ele falou, não, peraí, vou tentar de novo. E ele pegou esse mesmo rato, cortou o rabo do outro rato, cruzou e adivinha? Formou lá rabo de novo. E ele fez isso por 20 gerações e sempre formava um camundongozinho, um ratinho com um novo rabo. E nunca, jamais com a característica que foi adquirida, né, ao longo da vida do ratinho. Beleza? Fez sentido? Gente, alguma dúvida? Tranquilidade? Uma coisa fala aí que a gente vê, beleza? E aí vamos lá, o que a gente tem aqui, né? Conclusão que nós temos, cara, esse penteado tá me pegando, filho. Caraca, esse tá brabo. Mas beleza. E aí qual a conclusão que a gente tem? Doidinho, filho. Tá louco? Só que não se deixe enganar por essa... Errei. Essa pessoa aqui, por quê? Sem Jean-Baptiste Lamarck, sem esse cara com esse cabelo brabo, né? De horroroso, parece até uma torta, né? Coisa horrorosa. Sem esse cara aqui, a gente não saberia nada sobre evolução hoje. Nada sobre evolução. E aí, a partir disso, né? A partir do lamarquismo, né? A partir de Jean-Baptiste Lamarck, a gente começou a criticar algumas coisas. Porque quando você apresenta uma teoria e você não concorda com essa teoria, não adianta você não concordar. Você precisa criar um experimento e para refutar essa
essa teoria que você não concorda, beleza? Senão não vai sair, não vai partir, não vai sair do papel isso. E aí, a gente tem esse cara aqui. Esse cara aqui, ele já tá mais estiloso. Vamos combinar que ele tá um Czão Czinho aqui, tá? Calvo on fire, tá? Czão Czinho aqui, beleza. Mas, ele é mais estiloso do que Lamarck. Papo reto, né não? Fala aí. Se vê Lamarck com essa cabeça de torta, com esse cabelo de torta, e aí tu pega um cara na seriedade assim, com barba, que isso? Já viu Piratas do Caribe? Filho, se bobear Lamarck tava por lá, tá? Aí, vou dar uma dica pro diretor lá. Meu filme favorito, inclusive. Piratas do Caribe, esse cara devia estar lá. Vamos lá. Naturalista inglês. Então, ó, a gente sai da França, Inglaterra. Esse cara, né, ele ganhou uma viagem, né? Aquela viagem, tipo, vai dar um rolê, filho, vai dar um rolê. E ele deu um rolê de 5 anos pelo mundo. Vários pontos do mundo, imagina. Eu sou um bilionário e falo aqui, ó. Pro aluno, toma aqui, ó, um navio, toma aqui essa grana, toma isso, toma assado e vai dar um rolê pelo mundo. Vale lembrar que esse rolê foi em 1831, filho. 1831. Tudo bem que em 1831 a humanidade já tinha começado a degradar muitas coisas. Só que, cara, na moral, olha o caminho que ele percorreu. Olha aqui, olha o litoral brasileiro. Cara, poucas coisas no mundo são mais bonitas que o litoral brasileiro. Hoje a gente já sabe disso. Imagina o litoral brasileiro em 1831. Imagina, filho. Imagina. Loucura, pô. Muito maneiro, né? Mas vamos lá. O navio dele era conhecido como Beagle, né? Ele foi por vários pontinhos, né, ao longo do planeta. Ele deu a volta ao mundo, né? Só que a principal parada nele foi um arquipélago de Galápagos. Se não me engano, no Equador. A gente vai ver aqui agora. Equador ou Venezuela, mas acho que era Equador. E agora é Venezuela. Mas a gente vai ver. Não tem problema. E aí ele foi dando esse rolê, ele chegou num arquipélago que é um conjunto de ilhas. E ele começou a analisar isso. Beleza? Tá? E essa análise... Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui sobre o arquipélago. Ah, não. Mas beleza. E aí, nessa análise que ele começou a ver, né, a principal coisa que ele viu, ao longo de muitos pontos que ele viu, muitas características, muitos fatos interessantes que ele viu, ele começou a entender que as espécies começam a variar. Só que por que elas variam? Porque elas querem variar ou porque o meio faz com que elas variem? É isso que ele começou a pensar, tá? Mas espera aí, deixa eu ver aqui. Temos algumas perguntas. Prof, o aumento do número das mitocôndrias nas células de esportistas não é um lamarquismo? Só que, na verdade não. Porque as células que contêm pouca mitocôndria morrem. As que têm muita mitocôndria sobrevivem. Darwin, tá? A evolução só é possível com a seleção natural ou são independentes? Sem seleção natural não há evolução. Por isso que a gente fala muito que na espécie humana, cara, não tem mais evolução. Porque a gente está mudando tudo. Qualquer coisinha, eu vou dar um preenchimento aqui. Vou fazer uma raspagem ali. Vou botar um cílio aqui. Vou tirar uma verruga aqui. Vou fazer não sei o que lá aqui. Então, cara, a espécie humana, eu vou te falar, não tem mais evolução. Mas outros animais a gente pode ver por aí, tá? E obrigatoriamente, né, a evolução tem a ver com seleção natural. E a gente vai ver isso aqui agora, tá? Como que Darwin pensou nisso? Como que Darwin pensou nisso? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, a análise de tendilhões nas ilhas do arquipélago. O que são tendilhões? São aves, tá? Primeira conclusão, pássaros da mesma espécie. Primeira conclusão que a gente tira, tá? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Diferentes alimentos em cada ilha. Então, ó, vamos lá. Darwin, imagina aqui a barbona, tranquilo? Ele percebeu que os animais eram da mesma espécie e que as ilhas possuíam, né, alimentos diferentes. E aí ele começou a analisar os animais se alimentando dos alimentos que tinham em cada ilha. E ele começou a variar. Tipo, ele pegou um que se alimentava, deixa eu ver, de insetos grandes e ele botou para comer, né, para se alimentar de néctar. Ele falou, pô, será que dá certo? Aí ele pegou esse cara aqui que tem um bico diferente desse, né, perdão, cadê o 2? 2 tá aqui, e o néctar tá aqui. Olha a diferença do bico de 2 para 5, tá vendo? Tá vendo?
Então ele pegou esse cara aqui que está acostumado a comer insetos grandes, que ele vai ter que esmagar aquele inseto que, querendo ou não, é duro, como um besouro, e ele botou aqui para viver, né, para se alimentar de néctar. Ele percebeu que aquele animal ia morrer, tá? E essas variações ele foi fazendo, essas combinações ele percebeu. Então, peraí. Se, sei lá, na ilha A eu tenho inseto grande, eu preciso de, naquele caso, os pássaros que não conseguem se alimentar de inseto grande naquela ilha, filho, morriam. De novo, se eu tenho uma ilha, e naquela ilha a principal fonte de alimento são insetos grandes, beleza? Tranquilo? Todos aqueles tendilhões de bicos diferentes, quem tinha bico diferente, ou migrou para uma outra ilha, o que é muito difícil também acontecer, mas depois a gente vai falar melhor sobre isso na próxima aula, beleza? Ou ele simplesmente morreu, o que é mais provável, ele morreu, beleza? Então na ilha A, eu só tenho insetos grandes. Então todo mundo vai morrer, cadê, ó? Todo mundo vai morrer. 1, 3, 4 e 5 morre. Só quem sobrevive 2. Então naquela ilha que tem insetos grandes, 2 sobrevivem. E aí ele foi em uma outra ilha. Em uma outra ilha, né? Ele foi dar uma olhada na outra ilha e ele viu que ele tinha aqui, ó, frutos. Vou botar aqui néctar, tá? Só para facilitar. Néctar. Tudo bem? E aí na ilha que o principal fonte de alimento era néctar das flores, o que ele começou a perceber? Que os animais que possuíam um bico diferente do animal número 5, os tendilhões que tinham um bico diferente do 5, eles morriam de fome. E naquela ilha só tinha tendilhões como? Dessa forma aqui. Conseguiram perceber a diferença? Conseguiu ver? Por favor, cara, é uma linha muito tênue. É muito próximo, tá? É muito paralelo isso, só que, assim, cuidado, tá? Veja bem, o que Darwin descobriu com isso? Darwin descobriu que o ambiente seleciona o ser mais adaptado. E o menos adaptado morre. Não se reproduz e morre. O que Lamarck diria sobre isso? O que Lamarck diria sobre isso aqui? Ele ia falar, mole, né? O tendilhão que tá aqui forçou tanto o bico pra, sei lá, pra comer essa frutinha aqui, o número 1, ele forçou tanto o bico pra comer a frutinha, comer a semente da fruta, sei lá. Forçou tanto, que aí ele foi forçando, o bico ficou daquele formato. Lamarck diria isso. Só que isso não é verdade. A questão é seleção natural. Seleção natural. Olha, o termo é seleção natural. Então, o que a gente vai usar? A natureza seleciona. Olha como é que fica mais fácil entender o que Darwin quer dizer. A natureza seleciona o mais adaptado. Tranquilo? Fez sentido isso? Toma cuidado, tá? Então, ó, a natureza seleciona o mais adaptado. E aí, a gente vai ter, né, o menos adaptado morrendo e o mais adaptado ele sobrevive, reproduz e aí vai adiante, tá bom? Tranquilo? E aqui eu tenho diferentes bicos. Gente, entendeu isso? Vai ter questão falando sobre uma frase ou contando a história de um texto, ele vai te perguntar que teoria é essa? Ou sei lá, essa teoria se aproxima de... o texto se aproxima mais de qual teoria? Pelo amor de Deus, tem que saber isso. Se você viu que o animal está se adaptando, ele está se melhorando para sobreviver, Lamarck. Agora, se você viu que o cara menos adaptado morreu e o mais adaptado sobreviveu, Darwin, seleção natural. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E aí que eu tenho a teoria da seleção natural. A natureza seleciona o mais adaptado. O menos adaptado morre, né? E não se reproduz e morre. Ou seja, as características que são ruins desse cara morrem com ele, ele não vai se reproduzir, não vai além. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver aqui, ó. Dentro de uma espécie, encontramos indivíduos com diferentes características. É o exemplo do tendilhão. O tendilhão é da mesma espécie, mas tem diferentes características. E como é que a gente derruba, né, os exemplos de Darwin usando essa parada aqui, tá? Gente, por favor, tenha muita atenção nesses termos, nessas
Tem muita atenção nessas definições. Sério, agora é sério, sem gracinha. Preciso muito que você entenda isso. Muito, muito. Porque, cara, evolução cai muito no Enem. Cai muito no Enem, tá? Ah, Natário, como é que eu mato uma questãozinha sobre evolução? Pô, sexta-feira eu tô aí, bebê. Sexta-feira eu tô aí. Você que tá dando mole. Eu sempre falo pra galera de sexta-feira, né, que vem pra aula comigo. Falo, rapaziada, não deixa de vir, porque além de conteúdo, você precisa aprender a matar as questões. Porque, cara, tu não é um computador. Tu não é tu não tem um HD, né, um HD externo. Tu não tem a nuvem pra acessar. Então nem sempre você vai lembrar das coisas lá na hora, pô. Ainda mais que não é só biologia que você estuda. Você estuda geografia, história, matemática, química, física, por aí vai. Então, cara, muitas vezes a questão vai se apresentar pra você e você não vai lembrar de alguma coisa ou outra. Se Deus quiser, vai lembrar. Mas pode ser que você não lembre. Cara, eu te mostro como você matar a questão por outros caminhos. Essa é a importância da aula com o Índio, com o Carol, comigo, por aí vai, tá? Vamos lá. E aí, beleza. Com Pancho, grande Pancho. Vamos lá. E aí eu tenho aqui, né, como é que a gente derruba a ideia de Lamarck, né, o exemplo de Lamarck a partir disso aqui, beleza? Vamos lá. O que Lamarck falava? Lamarck falava que pescocinho curto, beleza? Ah, Natário, como é que a gente sabe que antigamente girafa tinha pescoço curto? Fóssil, né? Evidências da evolução. Aula importante. Evidências de evolução. Então, fóssil. Então, olha só. Então, girafinhas de pescoço curto, de tanto esticar o pescoço, ele crescia e agora elas conseguem sobreviver. Ou seja, a evolução para Lamarck é o melhoramento, né? A espécie escolhe melhorar para conseguir, né, fazer para sobreviver naquele meio. Tranquilo? Beleza. Já, olha aqui, ó. Darwin é um dark side, né? É um lado mais escuro da parada. Por quê? Tem os girafas aqui de pescoço curto. Quanto mais curto o pescoço, ela vai morrer de fome. Perceba que vão morrendo, até sobrar somente girafas de pescoço longo. Essas de pescoço longo se alimentam bem, ficam fortes, beleza? E vão fazer o quê? Vão fazer amor. Ah, viu? Vão fazer amor, vão se reproduzir. E aí vai gerar um novo indivíduo. E essa característica de pescoço longo que está no seu DNA, olha aí a genética, tá? Que está no seu DNA, passa para o seu descendente. E essa característica vai perpetuando, e isso vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando. Beleza? Tranquilo? Então, olha a diferença de Lamarck para Darwin. Tranquilo? Faz isso com calma. Tenha atenção, por favor, cara. Cara, quando cai questão de evolução, tem que ler com calma. Geralmente são questões grandes, são densas. Eu sei que o tempo é curto, mas tem que ver com calma. Beleza? Interpretação, toma cuidado. Né? Aí tá aqui, o meio seleciona positivamente as características mais adaptadas. E olha só o flamingo aparecendo aqui de novo. A água vai subindo e o flamingo que tem perna curta morre. Quem sobrevive? O flamingo que tem perna alongada. Olha a diferença daqui para cá. Olha só, Lamarck falava que o flamingo, para sobreviver, para ele não se afogar, ele esticava a perna. Esticava a perna. Conforme ele ia esticando a perna, o que acontecia? Perninha longa, ele não se afoga, e aí hoje nós temos flamingos de perna longa. Só que Darwin falou o seguinte, não, cara, não é assim. Não é assim. Ele falou, pô, o que tem perna curta morre afogado, beleza? De tanto ele tentar se alimentar, ele vai acabar morrendo afogado. Enfim, e os de perna longa sobrevivem. Então, seleção natural. Sobrevivem, se alimentam, se reproduzem, característica vai adiante. Tranquilidade? Beleza? Vamos lá. Só que temos um problema. Temos um problema aqui. Temos um problema. Por quê? O que aconteceu? Lamarck, ele até matou a charada de como ocorre assim a variação entre as espécies. Isso é beleza. Só que olha só, ele não conseguiu, isso aqui ó, por que existem diferentes fenótipos? Por que as características vão variar ao longo de uma espécie? Por que as características... Lembra da lei de Lamarck,
da lei dos caracteres adquiridos, lembra daquilo? Por que que as características passam para o descendente? Muitas vezes essa característica aí, ela é dominada por outra característica, então ela não aparece. Por que que uma característica, pô, era para aparecer lá no descendente, mas ela não aparece? Por que que isso acontece? Por quê? Né? E aí que tá. Ele não conseguiu responder isso. Não conseguiu. Só que a resposta era mutações. Mutação aonde? Olha isso. Essa foto aqui, na moral, deixa eu ficar aqui perto deles dois. Papo reto. Me dá essa moral aí, deixa eu ficar aqui perto desse cara aqui. Deixa eu ver se... Pera aí, um pouquinho mais pra trás. Vou fazer uma cara séria, tá? Tipo... Eles estão olhando pra onde? Fica mais pro lado. Aqui, pra cá. Aqui. Calma aí que eu vou fazer uma cara... Tira um print disso, na moral, pelo amor de Deus, me envia isso. Olha esse trio. Gente, quem são esses caras? Vamos lá, olha que maneiro. Eu vou permanecer aqui, tá? Me dá essa moral, diretor, eu vou ficar aqui, beleza? Olha só, temos aqui Darwin. E esse cara aqui, esse cara fez a barba, né? Ele meteu um cabelinho de Jean Baptiste aqui, né? Meteu um cabelinho de Lamarck aqui, ele foi ousado. Esse aqui, ó, errou foi moleque, tá? Errou foi moleque, beleza? Mas beleza, vou deixar passar porque tu é brabo. Quem é esse cara? Gregor Mendel, pai da genética. Então, qual é a teoria que a gente utiliza hoje? Darwinismo? Não. Cuidado com isso, beleza? Cuidado. Não é darwinismo que a gente utiliza hoje, é neodarwinismo, teoria sintética da evolução. Fica atento com isso, tá? Por quê? O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, é a soma dos estudos de Darwin com as somas de estudos de Mendel, né? Assim, nem tudo que foi aplicado aqui veio de Mendel, mas Mendel foi a base da genética, ele é o pai da genética. Isso é muito importante. Então aqui, ó, eu vejo as causas da variabilidade genética. E aí eu tenho, pô, mutações aleatórias. O que são mutações aleatórias na hora de fazer o caderno? Mutações aleatórias. Pô, é quando eu vou ter aqui a troca de bases nitrogenadas. Lembra? Timina, guanina, uracila... Uracila não, perdão. Timina, guanina, citosina e adenina. Troca na ordem dessas bases. Isso aqui... Cara, para. Olha, isso aqui é maravilhoso. Olha, temos Darwin, temos Mendel e temos Gabriel Natário. Que isso, brother, isso é maravilhoso, na moral. Aí, essas aulinhas da noite eu gostei, me amarrei. Tirei um botão agora, tá maluco? Caraca, beleza. Então, olha só, essas mutações aleatórias, elas ocorrem com alguma mudança de ordem, né? Ou eliminação de alguma base nitrogenada. Lembra que mutação é muito mais fácil dar ruim do que dar bom. Não esquece disso. Só você pensar, cara, se você tem uma bancada, né? Sei lá, diretor, me fala aí. Não vai longe não, tá? Me fala aí a tua comida favorita. Pizza, acho que é. Pô, moleque, mentira. Papo reto? A minha também. Mas tem sabor favorito? Margarita, uma americana, né? Aquele tomatão com aquele manjericão? Open bar de molho de tomate? Uma vez eu comi uma marguerita suprema. Moleque, loucura. Marguerita, beleza. E vamos supor que para fazer a marguerita precisa de 50 nutrientes, sei lá, 50 nutrientes, tá? Óbvio que não é isso, mas 50 nutrientes. Tranquilo? E aí, o que acontece? Imagina que você tem essa bancada de nutrientes, show? E aí, vão te vendar, e aí você tem que tirar um nutriente, e atrás de você tem 10 milhões de opções de outros nutrientes. Beleza? Tranquilo? E aí você vai ser vendado, você vai lá, vai pegar entre os 10 milhões, você vai selecionar um e vai botar um ingrediente no lugar. Qual a chance disso estar certo? Desses 10 milhões aqui, tem de tudo. Tem cimento, tem terra, tem chocolate, tem mais queijo, tem mais molho de tomate, tem coisas boas, mas a chance de dar ruim é muito grande. Então as mutações geralmente são coisa que é muito complexa. Vai dar problema. E aí raramente dá bom, e quando dá bom, evolução. E recombinação gênica, a gente tem variações aqui na genética que a gente viu, né? Tem lá linkage, tem crossing over,
tem a permuta, né, em relação à combinação entre os cromossomos. Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Não esquece dessa parada. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Então, olha só. Isso aqui é um crossing over, olha só. Olha um crossing over aqui. Tá trocando um fragmento, para quem não lembra de crossing over, é a troca de fragmento entre os cromossomos. Beleza? Isso gera uma recombinação gênica. Isso é uma variabilidade genética. Tudo bem? E é assim que vai formar, né, uma nova espécie, uma variação dentro de uma espécie. Beleza? E aí eu tenho a seleção natural, tá? Classificação de seleção natural. Pô, isso aqui... Decoreba, não tem jeito. Infelizmente é decoreba. Por quê? Vamos lá. Seleção estabilizadora. O meio seleciona positivamente o fenótipo intermediário. Positivamente. Beleza? Positivamente, ou seja, o fenótipo intermediário ele seleciona. Olha aqui em relação ao nascimento dos bebês. Presta atenção. Quando o bebezinho é muito levinho, a chance dele sobreviver é muito pequena. Beleza? Muito pequena, muito pequena. Então, o que vai acontecer? Presta atenção. Só você ver aqui, ó, porcentagem de mortalidade, né? E aqui, do peso da galera. Então, olha aqui. Quanto maior for o peso do recém-nascido, a chance de sobrevivência é maior. Ou a taxa de mortalidade é menor. Então, essa característica, né, foi selecionada, foi uma característica estabilizadora. E você pode perceber que, olha só, quanto maior também ali o peso da galera, maior a chance de morte. Então, o intermediário é o ideal. Tranquilo? Sempre o intermediário é o ideal. Quer dizer, sempre não. Nesse caso aqui da estabilizadora, tá? A gente consegue ver outros, olha só. O meio seleciona positivamente um dos extremos. Um dos extremos, beleza? Um dos extremos. Ou para um lado ou para o outro. Aí tem um exemplo aqui, né, do tamanho de um salmão, né, o tamanho de um peixe. Pô, se naquele, sei lá, eu tô numa lagoa aqui, e se naquela lagoa, todo mundo que pesca, ela pesca com uma rede de malha fina, sei lá, ou de malha grossa, vamos botar de malha grossa. Se é de malha grossa, que o espaço, né, os buraquinhos na rede são grossos, né, os peixinhos menores conseguem vazar, e os peixinhos maiores conseguem, né, não conseguem. Então eles acabam acumulando, beleza? Tranquilo? Guarda isso. Então, ó, vai direcionar para um dos extremos. No caso, veio para cá, tá? Então, direcional é tranquilo de lembrar, né? No caso, olha só, não precisa gravar, né? Olha só, estabilizadora, meio. Direcional, só um dos extremos, beleza? Uma característica vai ser favorecida, né? Ou seja, o ambiente vai selecionar aquela característica, né? E essa aqui, ó, disruptiva. Então, vamos embora, vamos voltar. Estabilizadora, meio, intermediário, fenótipo intermediário. Direcional, um dos extremos. Pode ser tanto de um lado quanto do outro. Beleza? Um dos extremos. Então a direção, vai escolher uma direção. Esse aqui não é um nem outro. Se cair esse aqui, só você lembrar que nem um nem outro. Ou seja, os extremos são favorecidos e o intermediário é eliminado. E aí você tem aqui, ó, besouros comem apenas sementes do tamanho médio. Besouro não gosta de semente pequena, não satisfaz ele. E também ele não consegue comer a grande, beleza? Ou seja, a intermediária é o que se alimenta. Então a intermediária acaba sendo eliminada e eu vou ter aqui, ó, um crescimento das extremidades. Fez sentido isso? Beleza? Olha como é que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender como é que funciona. Eu achei esse exemplo perfeito, né? Inclusive foi a Camila que botou os exemplos, tá? Então vamos lá. Então a gente já dá um sinal, tranquilo? Beleza? E aí, né? E aí a gente vai para uma questão. Pra gente fechar com chave de ouro. Vamos para uma questão? E aí diz assim, questão. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Olha como é que pode cair uma questão, por favor. Atenção, é esse tipo de coisa que a gente vê nas aulas de sexta, tá? Assim, pra mim, eu não consigo nem ver a galera que tá na aula de sexta. Só vejo o chat movimentado, beleza. Pra mim não muda muita coisa. Pô, fico felizão quando tá cheio, óbvio. Mas, cara, é pra você, papo reto. Sério mesmo. Então, olha só. Vamos lá. Quer passar no vestibular? É matar a questão. É isso. Bota na sua cabeça. Então, vamos lá. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, ausência de patas,
corpo anelado que facilita o deslocamento no solo, em alguns casos, a ausência de olhos. Beleza, tranquilo, show. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando os conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria, gente, teoria evolutiva de Lamarck. O que Lamarck dizia? Lamarck dizia o seguinte, o organismo, ele se adapta para sobreviver àquilo. O organismo se adapta para sobreviver ao ambiente. Então você tem que achar a opção em que o organismo escolhe melhorar. Ele escolhe melhorar, beleza? Vamos lá. Letra A. As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Seleção natural é Lamarck? Tira. Vamos lá. Letra B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de luz dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Tenho pouca luz. Preciso usar meu olho? Teoricamente não. Então o meu olho atrofia, ele some. Lei do uso e desuso. Vamos ver o resto? Vamos dar uma olhada no resto. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptada, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. As patas teriam sido perdidas... vamos lá. Desculpa que eu já fui lendo a próxima, né? Vamos lá. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, né? Mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Cara, olha só. A característica adquirida vai passar para os seus descendentes? Não, né? Tira. As patas teriam sido perdidas pela falta do uso. Lei do uso e desuso, cara. Isso aqui é Lamarck, mas beleza. Em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético. Patrimônio genético, cara, Lamarck nem sabia de gene, nem sabia dessas paradas, beleza? Tranquilo? E aqui nessa C, só para concluir, não é só a primeira geração, isso vai passar longe de todas as gerações, então tá errado. Letra E. A característica citada no texto foram adquiridas por meio de mutação e depois, ao longo do tempo, mutação, cara, ele nem sabia dessa parada, tá? Depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas. Quem fala isso é Darwin. Temos o nosso gabarito, letra B. Beleza? Tranquilo, gente? Cara, não há tempo para mais nada. Joga aqui, diretor, no quadro, só pra galera ver. Olha só. Gente, tá aqui o meu Instagram, se vocês quiserem perguntar alguma coisa lá. Fiquem à vontade pra me encher o saco, beleza? E aí eu vou estar lá para atender vocês também. Mas principalmente nas nossas aulinhas da sexta-feira. Dá um chego aqui. Pra você ver como é que vai fazer sentido. Vai te ajudar, beleza? Cara, foi uma honra gigantesca estar aqui. A Camilinha vai estar de volta semana que vem. Camila, assim, é um fenômeno da biologia. Ela é muito respeitada no meio. Então, assim, vocês têm assim, uma grande professora. Nunca se esqueçam disso. Beleza, gente? Hoje, o Fluminense cai. Beleza? Quinta-feira, Flamengo passa no sufoco. O Fluminense cai hoje. Me cobra, tá? Me cobra. Show? Gente, beijo no gordo. Tentem não morrer de saudade, que farei o mesmo. Até a próxima aula. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.